Olá, caros alunos do curso técnico em meio ambiente. Nesta aula, nós iremos estar trabalhando um pouco com modelos digitais de elevação, além de geração de curva de nível e também eh, geração de curvas hipossométricas, né, que seria a graduação do relevo pela cor. Para tanto, né, nós devemos vir em nossa turma, né, que é localização e interpretação de imagem. Nesse caso, eu irei a turma A, virmos em arquivos e fazermos o download da pasta aula 5 aqui disponível. Então, justamente aqui, clicar em baixar, lembrando que deve tanto aparecer o recado de iniciando o download quanto de finalização. Uma vez terminado, você pode vir em exploração de arquivos, vir em download, dar um Ctrl X aqui na pasta aula 5 e depois ir em C2 pontos, localização espacial e interpretação de imagem e dar um Ctrl V, como aqui aparece. E depois nós podemos automaticamente descompactar os nossos arquivos, né, clicando com o botão direito na extrair. E aí então nós podemos abrir a aula 5 e depois vir aqui em aula 1, porque é uma espécie de uma continuação do que foi a aula 1. Então damos um enter, esperamos o sistema abrir, né, e para o nosso banco de dados estar disponível. Né, o sistema aberto, você pode clicar aqui em descartar. E você vê que foi mais ou menos isso que nós fizemos na aula 1, aula 2, todavia sem apenas estar ausente aqui o recorte do município de Taubaté. Então, a partir de agora, nós vamos proceder com o download de modelo digital de elevação, né, que ele é proveniente do SRTM, que foi um projeto da NASA no início dos anos 2000, que basicamente fez cenas, né, com cena de radar, né, de ônibus espaciais. Para tanto, nós devemos, obviamente, que iniciar o processo de download. Então, nós abrimos aqui o nosso navegador, podemos ir no Google e colocar Topodata INP. Isso aqui é onde nós temos todo o banco de dados geomorfométricos. Então, o primeiro que aparece aqui é o DSR-INP, você pode clicar, e aí então você clica em acesso e depois WebMapID, né, Topodata. Aqui, né, nós temos o Brasil, né, e aí nós devemos ir no município de Taubaté, né, na quadrícula. Então você vê, né, clicando com o botão central do mouse segurando, você pode dar um zoom aqui, né, e aqui nós percebemos que nós temos o município de Taubaté. Então, você vê que a situação do nosso município aqui é um tanto complexa, né? Porque você não sabe se você faz o download da margem de cima e de baixo. Aqui temos Taubaté. Vamos fazer aqui da cena de São José dos Campos, né? Apenas uma referência. Então, não é exatamente esse arquivo que necessariamente você vai precisar fazer o download. Então, se for necessário, às vezes você pode fazer download de duas ou três cenas, né? Modelos, aliás. Então, você clica aqui, né? E clica com a base de altitude e espera fazer o download. Você vê que ele está fazendo download em uma pasta compactada, né? Uma vez finalizado, nós trabalharemos com ele. Finalizado então, podemos clicar aqui em exibir todos, né, com o botão esquerdo do mouse, mostrar na pasta. Aí eu dou um Ctrl X aqui, vou lá em C2 pontos, localização espacial e interpretação de imagem, aula 5, e eu vou colar essa pasta aqui, que é compactada. Automaticamente eu preciso fazer uma descompactação, clicando com o botão direito do mouse e extrair tudo, né? Extrair. Pois bem, aqui nós temos a pasta descompactada. Eu, inclusive, vou dar um nome nela, né? Colocar aqui DEM, que é de modelo digital de elevação, né? Em inglês Digital Elevation Model, e ah, podemos já proceder com a importação desse dado lá no nosso banco de dados. Né? Então, podemos voltar aqui no QGIS, lembrando que a importação começa aqui pela ferramenta, né, raster. Depois conferimos se está em raster, clicamos em três pontos. E aí vamos lá, iniciar dois pontos, né? Localização espacial e interpretação de imagem, aula 5, DEM, né? E aí nós importamos, né, esse modelo. Então, colocamos adicionar
Close. Então você vê que, como era previsto, uma parte do município de Taubaté ficou fora. Né? Nesse caso, né, nós podemos fazer inclusive eh, algum tipo de mesclagem, né, para um mosaico para atender essa demanda. O importante é nós termos, né, essa visão, né, que é o modelo digital de elevação. Então, lembrando que nós estamos trabalhando aqui com Taubaté reprojetado, então se você der dois cliques nele, nós vemos que o UTM é o 23 Sul, né, nós estamos trabalhando com UTM, né, e vamos dar uma observada aqui no modelo digital de elevação, e aí quando nós vemos informações, ele está em latitude e longitude, né? Então, lat e longe, unidade, né? Então, dessa forma, é sempre interessante que a gente faça, né, uma conversão desses dados todo para o DM 23 Sul. Para tanto, viemos aqui em raster, né? Projeções, reprojetar coordenadas. Então, o parâmetro de entrada é justamente o nosso. O SRC original dele, você pode colocar aqui, né? Você pode habilitar, colocar o 4326. Então, você digita 4326. Temos o T, né? O WGS em lat e longe. E o destino, no caso, seria, né, o 32723, que seria o TM 23 Sul. Então, você vê que eu estou passando ele de lat longe para coordenadas projetadas do tipo UTM. Também é interessante que a gente coloque aqui para não salvar com arquivo temporário, né? Para salvar ele de forma fixa. Então, salvar no arquivo. Podemos vir em aula 5, né? Localização espacial e interpretação de imagem, aula 5. Então, vamos em DEM. Daí eu coloco aqui DEM. Daí eu coloco WGS, traço UTM, né? Hífen UTM. 23 Sul, que é a projeção, né? Para que a gente tenha uma noção legal de onde ele está projetando, né? Damos um OK e executamos. Uma vez finalizado, podemos proceder, então. Uma vez concluído todo o processo, nós podemos, inclusive, né, dar dois cliques aqui e observar que agora sim nós observamos que ele ficou no TM 23 Sul. E eu sempre, dependendo do tipo de trabalho, prefiro uma opção pelo TM23 Sul, uma vez que cálculos em tabela de atributo fica bem mais simples fazer do que em sistema de latitude e longitude. Porém, quando nós observamos aqui, o nosso projeto está em WGS lat longe. Então, o que devemos fazer é alterar esse projeto também. Isso tudo eu faço porque, caso eu queira recortar, por exemplo, um município, né, o modelo digital de elevação, eu consigo fazê-lo, né? Então aqui o código é o 32723, né? Você clica aqui em SRC 723, então 23 Sul, né? Podemos aplicar, né? E aqui nós temos, né, o projeto agora todo no mesmo dato. Esses outros layers, né, ou camadas, eles estão em dados diferentes. Todavia, né, nós vamos trabalhar apenas com esses primeiros que nós estamos aqui citando, né, que nós estamos aqui observando. Pois bem, né, uma vez aqui, né, você pode inclusive aqui desselecionar esse essa camada, porque ela está no dado antigo, né, posso inclusive removê-la. E agora nós vamos primeiro proceder, né, com a geração, né, da curva de nível. Então, como proceder com a geração de curva de nível? Você vem, né, na ferramenta aqui, né, raster, né, extrair contorno. Uma vez selecionado, você aqui aponta para o DEM WGS, o TM, que é aquele que nós estamos trabalhando, né? A banda você pode deixar gray. E aí, a equidistância seria a distância não horizontal, mas vertical entre, né, entre é, o desnível do relevo. Então, nesse caso, devido à escala do projeto, eu vou deixar aqui, nesse caso, a cada 25 metros.
né? E ainda assim vai ficar bem denso em alguns momentos, né? Então eu vou deixar 25 metros, o valor de tributo elevação, né? E aí então você pode, né? Pode reproduzir vetor 3D, né? E aqui você deve salvar, né, o arquivo na nossa pasta e você deve colocar aqui curva underline nível, né, que seria curva de nível. Então, sempre conferir se nós estamos no computador, localização espacial, aula 5. Sempre conferir, né? Então, não vou apertar em C2 ponto novamente, né? Coloco salvar e depois eu executo. Uma vez, né, a tarefa concluída, eu posso, né, inclusive fechar aqui. E aqui nós temos a curva de nível da região, né? Então, isso aqui seria o que nós temos em termos de curva de nível. Você pode me perguntar o porquê que nós temos essas curvas de nível aqui, né, no mar. Isso aqui é porque o SRTM ele é uma banda de radar. Desta forma, ele pega, né, toda a oscilação, né, com relação ao elipsoide de referência. Quando você clica aqui e pede informação, né, e clica sobre ele, você vê que é nível zero. Então quer dizer que ele está apontando aqui o nível médio dos mares. Então sempre vai estar aqui, nesse caso aqui, apontando, né, para zero, né, a curva de nível, né? E aí, uma vez que você aponta aqui, uma vez que aqui distância é 25 metros, então aqui, essa curva de nível, ela deverá ser essencialmente 25. Então você vê aqui, ó, 25. A segunda, ela deve ser 50. A terceira, né, 75. Por que que distância? A próxima, 100 metros. Então, né, essa é a geração, né, de curva de nível. Obviamente que, em função de existir aqui o, o nível médio dos mares, acaba que ele gera essas curvas adicionais aqui sem necessidade. Todavia, né, de fato, uma área é, que acaba aparecendo devido a questões de erro. E o segundo aspecto que nós podemos trabalhar aqui seria, né, a hypsometria. O que seria uma hypsometria? Gerar, né, uma curva, né, uma rampa de cor a partir desse modelo digital de elevação. Inclusive, você pode vir aqui e selecionar o panorâmico para ele não ficar toda hora selecionando os dados. Você pode dar dois cliques aqui em DEM, né, com o botão esquerdo, e você deve vir aqui, né, em simbologia. Depois de simbologia, você vem aqui, né, banda simples de falsa cor, né? E a partir da banda simples de falsa cor, você deve escolher um gradiente. Todavia, né, existe um gradiente específico que nós devemos gerar. Então, eu venho aqui, né, criar nova gradiente de cor. E aí, nós devemos ver aqui em CPT City. Isso aqui é um catálogo online que ele vai buscar. Obviamente que isso depende da conexão do dia, né, da internet. Uma vez selecionado, você vê aqui que nós temos a aba aqui topografia. E aí nós temos então, né, elevation, que é o mais indicado para esse caso aqui, que ele segue a hypsometria, né? Então você vê que temos vários tipos. De uma forma geral, como nós estamos no nível médio dos mares, eu utilizo esse que começa com azul porque nós temos aqui o oceano. No caso, se nós temos uma área que fosse só acima do nível médio dos mares, você pode usar essa outra gradiente de topografia. Então, vou selecionar essa aqui, né, Elevation, né, dou um OK, né, e aí você precisa, né, se atentar com relação a essa base aqui, né? Então, você tem que colocar aqui intervalo igual, né? E aí você pode, né, no caso aqui, aumentar o número de classes. Então, 5, 6, 7. De uma forma geral, né, nós observamos sempre aí coisa de 8, né? Sempre quando é 8, é, classes é o que atende à norma, né? A norma técnica. Você pode, inclusive, clicar aqui, né, e fazer um mais. Por quê? Ele tem, em algum momento aqui, ele imaginou algo em torno de menos 3 metros. Porque a questão do balanço do mar e também a questão da cena de radar. Então, você pode, inclusive, clicar aqui em mais,
né? Você vê que ele ficou aqui zero. E é justamente isso, porque eu quero que até o zero ele seja numa coloração azul. Você pode, inclusive, dar dois cliques, alterar isso aqui, né? Você pode deixar no padrão, vem aqui, ó, amostra de cor, você clica aqui, né? Então você amostrou a mesma da cor negativa, né? Clica aqui na setinha do lado, clica nele e dá um OK. Então você vê que -3 e 0, ele é até zero, ele é azul e depois a partir de zero nós temos, né, esse rampa de gradiente. Ele está em default automático. Nesse caso não é necessário você mudar, apenas se você quer editar algo, né, ou a altitude que ele fará a demarcação. Você aplica e dá um OK e aqui nós temos, a o nosso SRTM, a nossa rampa de cores. É interessante se eu pegar aqui, né, os municípios, jogar para cima, soltar aqui, né, ele vai tampar no primeiro momento, você dá dois cliques, você vem aqui, né, em simbologia, clica em preenchimento, né, eu vou deixar ele transparente, né, transparente, a cor, né, do traço, que é a linha, eu vou deixar no caso escura, né, preta, vou dar uma acentuação aqui, aumentar a largura do traço, dou um OK, e aqui você vê justamente o que, né, ficou do modelo digital de elevação. Então, ele está apenas aqui a divisão dos municípios, né? Você vê que é bem baixo aqui mesmo, né, com relação ao nível médio dos mares. Se você quiser, você pode inclusive criar novas rampas de cores para estar ajeitando isso. Então, como você pode fazer isso? Você vem aqui em DEM, né? Você pode vir aqui, inclusive, clicar aqui, fazer um mais, né? Aqui usar barra, faço, né, clico aqui no zero, faço um mais, ele vai fazer outro zero. Então, nesse caso aqui, eu vou dar dois cliques, vou escolher a cor, né? Vamos só um momentinho, acho que eu vou melhor, eu vou clicar em qualquer lugar, vou arrastar isso aqui, vou mostrar a cor, né? Essa mesma cor aqui, né? E aí vou clicar na setinha do lado, aplicar. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar nesse caso aqui 0.1. Né, que seria a cor, né? Que a partir de qual rampa eu quero que ele, né, comece a medir já nessa coloração, né? Aplico. Aí você vê que neste caso, né, eu começo a deixa eu retirar aqui a curva de nível, não, aqui ele ainda tem alguma dificuldade, porque ele está imaginando aqui, né, um pouco do nível médio dos mares, então, né, no oceano. Então, eu faço novamente um ajuste. Aqui, nesse caso aqui, eu vou colocar, por exemplo, 1. Né? Você vê que ele vai ajustando, no caso aqui, a, a forma como nós conseguimos enxergar aqui, né? 3, por exemplo. Né? 6. Isso aqui, obviamente, porque nós temos, né, sem sombra de dúvida nenhuma, uma variação, né, com relação, né, ao, à precisão do SRT, mas de uma forma geral ele é bem preciso. Né? Então você vê que está quase atendendo aqui a nossa demanda, né? Então você vai fazendo o quê? Um ajuste, né? 12, por exemplo. Né? Agora você vê que nós temos pequenas áreas demarcadas aqui. Vou colocar nos casos aqui 20. Né? E agora ele vai atendendo um pouco melhor. Obviamente que, devido ao SRTM ser uma cena de satélite, sempre vai haver algum tipo, né, de desajuste, mas de uma forma geral você acaba recortando essas cenas, né, e fica assim bem interessante, né, quando você faz o recorte dela. A partir daqui nós podemos inclusive fazer uma visualização em 3 dimensões dessa área. Como nós fazemos isso? Né? Através de um complemento, de um plugin. Então você vem complemento, gerenciar e instalar complementos. Aí você vem, clica em tudo e você coloca aqui QGIS 2, aqui ó, 3JS. É esse plugin aqui, você precisa digitar isso nessa barra aqui. Né? Você vê que o meu já tem, né? Eu já instalei isso em algum momento, né? Então, depois que você instalar, né? Ele vai estar aqui, né? Na malha web, daí o QGIS 3JS, né? Aqui o Explorer. E a partir daqui nós podemos, né, observar o que nós queremos, né, em termos de modelo tridimensional.
né? Então, né, você precisa, né, manipular, né, a base de dados a ponto de visualizar ele em três dimensões. Então, nesse caso, no meu acabou fechando, né? Vamos lá novamente, QX, né? Explorer, você deve vir aqui, né? No tem SRTM, então você vê que ele tem aqui um bloco diagrama, com o botão direito do mouse você trabalha com ele, né? E aí é necessário você vir aqui em Sim, né? Que é cena e cena settings. E aí você tem o exagero vertical, né? Que é o que nós vamos trabalhar, que é o que ele faz dar essa sensação de três dimensões para gerar o modelo tridimensional. Então eu vou colocar nesse caso aqui 6, né? Aplico, né? Me dou um OK. E aí você vê que ele vai fazendo esse modelo aqui de bloco diagrama. Então você vê que, né, nesse caso que nós temos, né, deixa eu maximizar a tela aqui. Então você vê que nós temos, né, o nível médio dos mares e você vê que nós temos a subida do oceano. Então toda vez, né, então você vê que ó, aqui nesse caso aqui é a bacia do Rio Paraíba do Sul, né? Aqui é a Serra da Mantiqueira, né, aqui Serra do Mar, Serra, né, de ah, é a Serra de Quebra-Cangalho aqui e a serra que tem em Paraty. Agora não me lembro exatamente o nome dela. Então você vem aqui em né, settings, aumenta o exagero vertical, por exemplo, nesse caso aqui 9, por exemplo, aplica, né, e dá um OK. Depois, você vê que cada vez que você vai aumentando o exagero vertical, você vai tendo uma melhor visão, né, da geografia regional, né? Ou você pode fechar isso aqui e colocar, no caso, né, a cena por cima, né? A cena de satélite. Então metade dela vai ficar em três dimensões, né? Normalmente você vem, né? Explorer, né? Vamos colocar aqui, vamos selecionar. Então aqui, por aqui você vê como que é de fato, né? A região do litoral aqui, né? Próximo de Caraguatatuba, né? Ubatuba, né? Ilhabela, né? Ilha de São Sebastião. Então isso aqui, né? É o que nós estávamos vendo, né? Em termos de modelo tridimensional. Pois bem, turma, é, hoje nós terminamos, né, a nossa aula por aqui. Desejo a todos aí um bom estudo e até mais.